Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em nossa segunda videoaula, Biologia, dando continuidade aos conteúdos abordados na última aula. Abordamos na semana passada o DNA, os cromossomos, e agora nosso intuito é falar um pouquinho mais, do cariótipo humano e das síndromes cromossômicas, tá? É uma aula semanal, a semana que vem postarei uma nova aula. Peço que vocês, em paralelo, acompanhem o aplicativo Centro de Mídia São Paulo. O aplicativo oferece aulas diárias, aulas virtuais. É uma possibilidade que o governo do estado está oferecendo para vocês de assistir às aulas na internet. Lembrando que o aplicativo não cobra nenhum consumo de dados, tá? Fiquem tranquilos. É tudo patrocinado pelo governo do estado, então não haverá gasto nem custo com a internet, tá? Então vamos iniciar nossa aula aqui hoje falando da questão do cariótipo humano. O que é o cariótipo humano? É um conjunto de cromossomos que nós temos em cada célula, tá? Quantos cromossomos nós temos na célula? Então, para ficar bem claro aqui, são 46. Então, eu mostrei a estrutura do cromossomo na outra aula, e aqui vamos pensar, cada célula tem 46 daqueles, sendo que dois cromossomos dos 46 são cromossomos, não digo específicos, mas responsáveis pela determinação do sexo. Tá? Eles contêm genes lá dentro que determinam o sexo. E os outros 44 cromossomos, que não são sexuais, chamamos de autossômicos. Tá? E aí, aqui embaixo, vamos pensar. Cromossomos sexuais. A mulher possui dois, lógico, né? Mas dois cromossomos X, a mulher possui, e o homem possui um cromossomo X e um cromossomo Y. Tá? E aí, vamos pensar um ponto importante. Nós temos 46 cromossomos, tá? O homem 46, a mulher também 46. Quando eles vão ter o filho, eu vou somar os 46 e 46 para dar 92? É assim que funciona? Não. Então nós temos um processo, né? Vamos reforçar aqui que é a meiose, é um processo de divisão celular que vai me produzir no final células reprodutoras. No caso dos óvulos, da mulher, e no caso dos homens, os espermatozoides. Sempre com metade da quantidade de cromossomos da célula original. Então eu vou ter 23 cromossomos no óvulo e 23 no espermatozoide. Tá? E aí, lógico, na união dos dois, na fusão, na fecundação, então eu volto de novo com uma célula ovo, um zigoto, que vai originar um bebê com 46 cromossomos. Né? Aí acontece a divisão para mitose, para manutenção dos cromossomos em todo o corpo da criança. Tá? Mas vamos pensar, homens e mulheres doam metade dos cromossomos. Quando eu falo metade, inclui também os cromossomos sexuais. Então a mulher, ao produzir os óvulos, o óvulo vem com o cromossomo X, em geral, né? Por quê? Ela só tem o X. O homem, ele pode produzir espermatozoides com o cromossomo X ou com o cromossomo Y. Tanto faz. Depende, produz os dois. E aí o que acontece? Se o espermatozoide do homem com o cromossomo X fecundar o óvulo, que também tem X, eu vou ter um XX. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma menina. Tá? Por outro lado, se o espermatozoide do homem, que tem o cromossomo Y, fecundar o óvulo X, eu vou ter então o quê? XY, vou ter um menino. Então, a determinação do sexo, né, do bebê depende muito do homem, nesse caso, do pai, porque é ele que passa o cromossomo X ou passa o cromossomo Y. Eu até brinco muito que muitas alunas, ao longo desses anos, elas ficam meio bravas nesse sentido, porque, puxa vida, né, a mulher que tem um sacrifício, carrega 9 meses na barriga, que não se sente bem, e na verdade quem escolhe o sexo da criança é o pai, é por conta disso. Então, se o espermatozoide X ele fecunda XX, menina. Se é o Y que vem do homem, então ele fecunda XY, nasce menino. Tá? Então é assim que funciona. E aí nós temos uma foto, uma foto real, tá, gente? Dos cromossomos humanos. Então, para obter essas fotos, o que nós fazemos? Nós pegamos células em fase de divisão celular, em mitose. Essas células elas são paralisadas no meio do processo de divisão, são fixadas, coradas, vão no microscópio. O microscópio geralmente acopla uma máquina fotográfica e vai tirar foto. Então, a gente vai ter as células com os cromossomos nesse formato, cromossomos bem condensados e já duplicados. Tá? Aí nós recortamos os cromossomos e tentamos colocar em pares. Né? Por que pares? Vejam só.
nós temos um total, cada célula, de 46 cromossomos. Mas você olha aqui a numeração, 22, né? Por quê? Aqui até o 22 são os autossômicos. Mas não era 44? Sim, 44. Mas são 22 pares. Vejam, o cromossomo 1, do tipo 1, um veio do pai e um veio da mãe. O cromossomo 2, eu vou ter um do pai e um da mãe. O cromossomo 3, um do pai e da mãe. E vejam, cada tipo de cromossomo, 1, 2, 3, 4, 5, não importa, eles têm um aspecto diferente, um tamanho diferente e as bandas diferentes, né? Então são cromossomos específicos por tipo. Então, o que a gente faz no trabalho no laboratório? A gente pode cortar os cromossomos e colocar um pedacinho deles, né, parear como está aqui nessa imagem. Então vejam só, esse é um aspecto que nós temos dentro da normalidade, né, das pessoas. Então eu tenho 22 pares, né, 44 autossômicos e mais dois cromossomos sexuais, aqui no caso XY, né, seriam cromossomos masculinos. Então esse aqui é o cariótipo humano dentro do padrão de normalidade. Se nós sairmos desse padrão, nós teremos então as síndromes cromossômicas, tá? Vejam, não são doenças, são síndromes. Certas dificuldades que a pessoa nasce, né, e convive até o final da vida. E aí nós não temos muito o que fazer nesse sentido, né, a não ser acompanhar de perto. E aí, gente, a principal síndrome que nós temos cromossômica, a mais famosa, mais conhecida, é a de Down. Vejam só, a síndrome de Down, nós temos aqui, ó, dois cromossomos 1, dois cromossomos 2, tudo de parzinho, estão vendo? Ó? Mas quando chega no 21, vejam, nós temos um terceiro cromossomo 21 e pelo padrão aqui, outro slide, ó, nós não temos. Então eu posso dizer que é uma trissomia do cromossomo 21. Quer dizer, quando aparece três cromossomos 21, então eu vou ter a síndrome de Down, tá? E o que acontece? Vamos pensar a primeira coisa aqui. Esse cariótipo é de um menino ou uma menina? Se você observar aqui, ó, XY é de um menino, tá? Como acontece isso? De maneira geral, nós produzimos, né, homens e mulheres, produzimos 23 cromossomos, células reprodutoras com 23 cromossomos, tanto no óvulo quanto no espermatozoide. De repente, o que acontece? É mais comum acontecer nesses casos nas mulheres, tá? A mulher produz um óvulo que tenha 24 cromossomos. E esse cromossomo 20, esse 24º cromossomo, esse a mais, é do tipo 21. Então acontece, eu vou ter um óvulo com 24 cromossomos, com dois cromossomos 21. Quando ele é fecundado pelo espermatozoide do homem, o que acontece? Eu vou ter o 21 do homem, mais os dois 21 da mulher. Então eu vou ter 3 21 e isso vai acarretar esta síndrome de Down. Tá? E isso é mais comum, não digo comum, mas o risco é um pouco maior quanto mais a mulher avança a idade da mulher na questão de engravidar. Então, mulheres mais jovens, é bem mais difícil de terem filhos com Down, embora não seja impossível, pode também acontecer. Mas esse risco aumenta um pouquinho conforme a idade, né? Após os 35 anos aumenta um pouquinho mais, após os 40 não aumenta mais. Não é que a mulher aos 40 anos vai ter o filho com a síndrome, não. Aumenta o risco consideravelmente, tá? Então, o que causa a síndrome de Down? Ela causa um atraso intelectual, né? Então a criança tem mais dificuldade para aprender, no dia a dia, tarefas do dia a dia e também escolares. Traços físicos característicos, né? Os olhos amendoados, a língua um pouco maior, problemas cardíacos e respiratórios também, congênitos, né? Imunológicos e nas articulações. Então, quer dizer, é uma criança que nasce com Down, ela vive com Down, mas exige um acompanhamento médico que é importante. Né? São crianças que aprendem bastante coisa, frequentam a escola. Antigamente nós tínhamos uma exclusão dessas crianças, felizmente hoje a situação mudou bastante. Então nós temos hoje um aluno com a criança com Down já frequentando a escola, aprendendo no dia a dia junto com essas crianças. É claro que eles têm uma dificuldade maior, né? Muitas vezes são acompanhados também por profissionais especialistas, mas com acompanhamento familiar, acompanhamento na escola, eles têm grandes progressos, tá? Muitos trabalham, muitos casam, têm uma vida social mais dentro da normalidade, né?
Então, antigamente as pessoas eram mais excluídas, mas hoje, felizmente, nós temos aí um ponto muito importante nesse sentido, né? Além da Down, gente, nós temos uma outra síndrome, que é a de Klinefelter, talvez essas não conheçam. Vejam só aqui na figura o aspecto, né? Nós temos aqui o cromossomo X, XY. O nosso padrão humano é XX mulher, XY homem. O que acontece aqui então? XXY. Então, possivelmente algum erro no processo de meiose, na produção de células reprodutoras do homem ou da mulher, o que acontece? Apareceu um cromossomo X a mais. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A mulher é XX, ela produz células reprodutoras. Né? A normalidade é um óvulo fica com X, outro óvulo com outro X. Mas se de repente os dois X forem para um óvulo e o outro não fica com nada, o que acontece? Eu vou ter um óvulo com 2X. Se ele é fecundado por um espermatozoide que tem um Y, então eu vou ter um XXY. E no caso, como possui o Y, o cromossomo masculino, então essa criança é sempre um menino, tá? Mas lógico, ela apresenta alguns aspectos importantes aqui para ser considerados. Então, é uma pessoa com estatura acima da média, tá? Possui os órgãos reprodutivos pouco desenvolvidos, então, em geral, o pênis, no caso, ele é atrofiado, tá? Possui o aumento das mamas, tá? Então, aqui a gente vê na imagem as mamas aumentadas, as do homem, e pode apresentar outras características femininas também, tá? A esterilidade, quer dizer, não pode ter filhos, e tem um quociente intelectual inferior à média, entre outras. Quer dizer, tem uma maior dificuldade de aprendizado também, tá? Então, Klinefelter seria basicamente isso. E aí, o que acontece? Nós temos uma outra síndrome, a de Turner, que aparece quando a pessoa tem um único cromossomo, né? Um único cromossomo X. Ela não tem nenhum outro X, nenhum outro Y, é apenas o cromossomo X. Isso pode acontecer, por exemplo, no caso, a mulher oferece o óvulo X, o homem produz um espermatozoide sem nenhum cromossomo. Né? Quer dizer, o homem poderia produzir XY, ele produziria um espermatozoide com X, outro com Y. Mas por um erro de divisão, o X e Y vão para o espermatozoide e o outro fica sem nada. E esse sem nada de cromossomo sexual, ele fecundando o óvulo com X, eu vou ter uma pessoa que tem só um cromossomo X e gera síndrome de Turner. Né? E quais são as características? Anormalidades no desenvolvimento dos órgãos reprodutores, quer dizer, mais ou menos como ocorre no Klinefelter. Um aumento de peso, estatura abaixo do normal, essa é uma tendência, não uma regra, mas em geral quem nasce com Turner possui uma tendência de aumentar peso e de ter baixa estatura. Dificuldade de aprendizagem e puberdade atrasada, quer dizer, a pessoa tem mais dificuldade de aprender e, ao mesmo tempo, a puberdade, quer dizer, o ciclo menstrual tende a atrasar um pouquinho. Pode ocorrer osteoporose, opressão alta, cardiopatia congênita, quer dizer, problemas do coração já congênitos a vida inteira, ou estreitamento da aorta. Então, a aorta, para quem não sabe, é aquela artéria que libera o sangue do coração. Se ela está estreita, o que acontece? O coração, para corrigir esse fluxo mais estreito, ele tende a bater com mais intensidade. Então, quer dizer, você gera aí uma cardiopatia por conta disso, né? E além disso, uma luxação congênita do quadril, quer dizer, o quadril fica com uma luxação, uma inflamação. Então, a pessoa às vezes fica com dores, muito tempo sentada ou muito tempo em pé. Então, é uma condição normal para quem tem Turner, para quem nasce com Turner, desculpa. Ou uma deformidade do cotovelo também pode acontecer, tá? Então, gente, com base em tudo isso, a ideia agora é que vocês façam uma reflexão. Eu tenho hoje aqui uma outra tarefa para vocês, né, para ser feita da mesma maneira da outra vez. Qual é, que é a ideia? Existem outras síndromes além dessas? Eu falei de algumas. Existem outras? Quais são? Pesquise em fontes confiáveis. Quando eu falo confiável, gente, procurar tentar utilizar sites, livros, né, ou sites de hospitais, laboratórios, de médicos, né, que falam sobre o tema.
E evitar um pouquinho, assim, alguns blogs que falam coisas muito jogadas. Então, tem uma atenção especial na fonte de pesquisa, tá? E vão destacar os seguintes itens. Qual o cariótipo? Então, você pega lá a síndrome, que você achou na internet. Qual o cariótipo? Quantos cromossomos tem a pessoa com essa síndrome? Tem cromossomo a mais, a menos? Qual cromossomo está mais? Qual está menos? Quais são os sintomas da síndrome? Quer dizer, o que a pessoa tem quando nasce com ela? Sintomático. E quais as consequências da síndrome para a pessoa? Quer dizer, o que ela vai ter de consequência para a vida em relação à síndrome? Ela vai ter uma vida prolongada, vai ter uma vida encurtada, né? O que vocês acharam? É um trabalho de pesquisa em cima, né, da nossa aula de hoje. E aí, como foi da outra aula, vocês, por favor, coloquem o nome de vocês, número de série, tá? Bata uma foto, por favor, e manda para esse e-mail aí, professorgilribeiro@gmail.com, tá? E aí eu vou passar para vocês da devolutiva. Algumas atividades eu estou dando devolutiva para os alunos já, outras atividades eu não mandei. Se você me enviou a foto, eu não te respondi ainda, eu peço desculpas. Estou fazendo, são muitas atividades que eu estou corrigindo e possivelmente a sua não chegou ainda. Bom, gente? Então, muito obrigado mais uma vez, e até a próxima aula.